Hoje nós vamos analisar o Bitcoin e entender o que falta para que a gente rompa os 73 mil dólares e vá buscar novos patamares, quiçá os 90, 100 mil dólares no Bitcoin. Hoje nós vamos olhar para dados, hoje nós vamos olhar para métricas on-chain para a gente entender exatamente que elemento que é esse que está faltando. Bom, Itelis na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias, semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo, ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora trocar ideia, mas antes vamos só responder o Gustavo aqui. Olha só, ontem o Gustavo ele chegou a comentar aqui no vídeo que eu publiquei que eu sou uma pessoa com falta de competência e que ele ainda se questionou se eu tenho alunos ou não e que eu deveria fazer outra coisa da minha vida a não ser prejudicar pessoas. Bom, Gustavo, você tem razão em um aspecto aqui. Eu deveria sim fazer outra coisa da minha vida. Eu não deveria chamar as pessoas para almoçar de graça na minha mesa. Saiba que você está assistindo uma análise minha aqui no YouTube, eu estou pagando as ferramentas, eu estou colocando o conteúdo todo na mesa para você consumir. E você vem aqui, almoça de graça, reclama da comida e ainda cospe no prato. Você precisa de um pouco mais de humildade, tá? Eu sim preciso mudar alguma coisa na minha vida, que é deixar de chamar as pessoas para almoçar de graça. Mas eu ainda assim chamo as pessoas para almoçarem de graça porque eu sei que nem todo mundo é igual a você. Eu sei que a maioria, ela respeita, mesmo que a comida não esteja boa, essas pessoas, elas entendem que elas estão almoçando de graça e elas são humildes suficientes. E eu faço o que faço por conta dessas pessoas. E como você se questionou aqui se eu tenho alunos ou não, sim, eu tenho 561 alunos somente dentro da carteira Rumo ao Milhão. E esse daqui é o grupo dos alunos onde tem os prints dos resultados aqui. Você pode ver exatamente aí que tem aluno lucrando 20 mil reais, tem aluno ali lucrando 69 mil reais, tem aluno lucrando 9 mil dólares. Tem aqui ó, uma caralhada de print que eu nem vou ficar passando aqui o dia inteiro para mostrar para você. Tô apenas scrollando aqui para você ver que não é um ou outro, mas são centenas de alunos que têm resultado. Inclusive, como que você não está dentro do grupo, né, para você estar falando esse tipo de coisa, que eu estou prejudicando as pessoas, pelo contrário, eu estou colocando 40 mil reais no bolso das pessoas que estão seguindo as minhas decisões, tá? Como você não está no grupo de alunos aqui, você pode clicar abaixo na descrição desse vídeo, no link da carteira Rumo ao Milhão, que você vai cair nessa página aqui. Eu não quero que você entre para a carteira Rumo ao Milhão, não. Eu quero que você scrolle um pouquinho aqui, você veja alguns desses resultados que estão publicados aqui, tá? Inclusive tem aluno meu que veio aqui na Disney de graça, simplesmente com os lucros que ele obteve seguindo as minhas decisões. E para isso, ele precisou seguir decisões erradas também. Decisões que não deram certo, não são 100% das decisões que elas serão assertivas. O que eu falo sempre para vocês, esse jogo de investimento não é entre você estar certo ou você está errado, é entre você fazer dinheiro. Se você vem aqui criticar porque eu simplesmente falei que Ether morreu, meu amigo, você não sabe aonde o dinheiro estava alocado. Outras posições, elas também estão subindo. Então, não, eu não prejudiquei ninguém, beleza? Bom, só pra gente colocar os pingos nos is aí, bora direto pra nossa análise e parar com essa enrolação, beleza? Mas, às vezes, a gente precisa tirar a erva daninha do jardim, não é mesmo? Bom, olha só, quando a gente analisa o supply do Bitcoin ali, a gente vê a idade das moedas, houve uma realização muito forte, tá, que nós tivemos nessa formação de topo, e essa realização, ela já foi cessada. Quando a gente olha para a linha vermelha aqui, estamos vendo os Bitcoins que estavam parados há mais de um ano. E na linha amarela, nós estamos vendo os Bitcoins que estavam parados há mais de 2 anos. E a gente via que tinha uma diminuição dessas duas linhas aqui, ou seja, a gente tinha uma distribuição acontecendo. Quando a gente olha para o patamar que nós estamos aqui, ó, a distribuição ela parou, ou seja, a gente teve uma exaustão da ponta vendedora.
algo que é muito bom. Saiba que o mercado ele é constituído por diversas entidades. A gente tem as entidades de longo prazo, as entidades de curto prazo, a gente tem os compradores, os vendedores, os ursos, os touros, a gente tem, cara, os novatos, a gente tem os iniciantes que não entendem nada, tem vários grupos de entidade jogando o mesmo jogo. Quem que a gente tem que analisar sempre são as entidades que constituem maior pressão, tanto de compra quanto pressão de venda, porque elas vão ditar o direcionamento do mercado. Quando a gente olha para esse grupo de entidades mais antigos, né? Poxa, pessoas que estão rodando Bitcoin ali há 1 ano, mais de 2 anos, por exemplo, são pessoas que entenderam mais o jogo do longo prazo. E se a gente vê que essa pressão de vendas ela foi diminuída, poxa, isso daqui é muito bom, porque a gente diminui a pressão vendedora do grupo de entidades super relevante e o que a gente precisa é de um elemento chave que eu vou comentar com você mais para frente para que a gente continue subindo, beleza? Bom, outro indicador para a gente entender essa distribuição, tá? Onde a gente olha se as moedas elas estão envelhecendo, que é quando essa linha está subindo, ou se as moedas elas estão rejuvenescendo. Quando a gente tem moedas rejuvenescendo, significa que aquelas moedas que estavam paradas, que envelheceram ali dentro das carteiras, elas foram transacionadas, elas foram transferidas. E quando a gente transfere a moeda, se a carteira não for da mesma pessoa, a gente mata a idade dela e ela é rejuvenescida. Então a gente vê que teve essa distribuição muito forte aqui no topo dos 70 mil dólares e agora as moedas passam a envelhecer mais uma vez. Ou seja, a gente continua tendo uma diminuição exatamente desse supply em circulação. Obviamente que quando a gente olha aqui, foram realizações de lucro muito fortes que nós tivemos, tá? Teve um dia que a gente chegou a bater 9 bilhões de dólares em realizações de lucro. Veja como que a realização de lucro aqui, ó, cada barra dessa é um dia de realização de lucro. Foram realizações de lucro muito fortes, mais fortes do que nós tivemos no nosso topo anterior. E quando a gente olha para o patamar que nós estamos hoje, já deu uma diminuída nessa realização de lucro, mesmo a gente voltando para o patamar de 70 mil dólares. Isso daqui também é um sinal de que a pressão vendedora, a pressão desses players mais maduros, olha só, tem pessoas que compraram Bitcoin há 5 anos, tem pessoas que compraram Bitcoin lá em 2018 e elas não realizaram, por exemplo, no ciclo passado. Essas pessoas, elas realizam nesse momento. As pessoas que entram, né, os iniciantes, os novatos, eles acreditam que esse jogo aqui é de você comprar no preço mais barato e no preço mais caro. Não, não é isso. O jogo de investimento é você comprar com baixo risco e você vender com alto risco. O jogo do investimento é depois que você tiver bons lucros no bolso, você colocar esse seu lucro no bolso. Então, por exemplo, eu que comprei Bitcoin lá na casa dos 20 mil dólares, nos 18, nos 16 mil dólares, obviamente que quando a gente chega em 70, a melhor estratégia que eu vou buscar é me proteger. Como foi a estratégia que eu adotei com os meus alunos que têm 40 mil reais, 60 mil reais de lucro, obviamente que a gente vai buscar estratégias de proteção. A gente não vai viver do FOMO, né? Como muitas pessoas estão vivendo nesse momento. Ether subiu? Subiu. Ele morreu? Não. Ele está mais vivo do que o que parece. Mas ele ainda não entrou em tendência de alta. Se ele ainda não entrou em tendência de alta, o par que mais vale é o Bitcoin. Eu ainda continuo com os meus Ethers trocado por Bitcoin, mesmo que a gente tenha tido a alta dos últimos 2 dias. Porque quem entrou dentro dos últimos 2 dias, essa galera que veio comentar aqui toda eufórica, e você vê a euforia pelas palavras. Você entende que as pessoas elas estão vivenciando como fear of missing out. Elas acreditam que aquele é o momento que, cara, simplesmente notícia, a gente só vai ter um resultado final depois que tiver a aprovação de ETF, de Ether mesmo, que foi um dos gatilhos pela qual a gente teve subida. E aí, quando a gente tiver a aprovação do ETF, a gente vai ver o fluxo de capital. Se o fluxo de capital estiver entrando, opa, ótimo. Aí a gente começa a ter informações positivas para a gente acreditar que aquela alta ela é sustentável. Mas olhar só para o curto prazo, fera, esquece. Se você está só olhando para o curto prazo, você é uma marionete dos big players. E você certamente vai estar pagando a conta de quem é mais maduro nesse mercado, beleza? Quando a gente olha ali para o número de novos endereços ativos na rede do Bitcoin, né, a gente teve uma baixa muito forte no número de novos endereços.
Isso daqui é um sinal de que falta um pouco de demanda no mercado, demanda de novos usuários chegando, demanda ali do varejo, por exemplo, entrando. Nesse momento a gente não tem novos endereços, então nesse momento o que está faltando, o elemento que está faltando para a gente subir, romper os 73 mil dólares, para a gente buscar, por exemplo, 90, 100 mil dólares no Bitcoin, é que entre pessoas novas, é que tenha demanda pelo ativo. Olha só, eu falei com você que os investidores de longo prazo, eles pararam de vender, mas eles ainda não estão comprando com força, por exemplo. Vou mostrar outras métricas aqui para você entender isso. E o varejo também, ele ainda não está chegando nesse momento. A gente precisa que esses players cheguem, a gente precisa que os outros investidores comecem a comprar de uma maneira mais pesada, a gente precisa que os ETFs eles comecem a comprar de uma maneira mais pesada, que é algo que eles não estão fazendo nesse momento, para que a gente tenha combustível suficiente para subir a novos patamares. Assim que a gente romper os 73 mil dólares no Bitcoin, a gente vai fazer liquidação, a gente vai fazer um short squeeze. Isso vai dar movimento artificial. Esse movimento artificial, ele pode ser o gatilho para que a gente tenha esse ânimo voltando para o mercado. Porque lembre-se que assim que a gente romper os 73 mil dólares, vai sair na mídia que Bitcoin está em novo all-time high. O Nubank vai te mandar mensagem falando do preço do Bitcoin. A XP, ela vai publicar sobre o Bitcoin. Então a gente começa a ver um ânimo no mercado e isso vem trazendo novos players, beleza? Mas até esse momento a gente ainda não tem novos players. Como eu falei para você, a gente precisa que os grandes players eles voltem a acumular. O grupo de carteiras que eu fico traqueando, que eu fico seguindo, que é de 10 a 100 bitcoins, que é quem me mostrou o topo do ciclo passado e que é quem também me mostrou o fundo desse ciclo aqui. Esse grupo de carteiras, eles vieram distribuindo quando a gente teve essa subida aí em busca do novo all-time high. Quando a gente olha para o que esse grupo de carteiras está fazendo nesse momento, ele está andando de lado. Eles não estão acumulando nem distribuindo. Bom, se eles não estão distribuindo, eles cessaram a pressão de vendas, mas eles não entraram com a pressão de compra. Esse grupo de carteiras precisa acumular, eles precisam comprar. Quando a gente olha não só para as carteiras de 10 a 100 bitcoins, mas como as principais carteiras do mercado, que mais têm relevância no mercado, a gente vê que elas ainda estão em um marasmo, elas não estão acumulando. Quando a gente olha os movimentos de acumulação ali, eles iniciaram a distribuição nos 70 mil dólares e depois, desde os 70 mil dólares, a gente não tem uma acumulação, que é essas bolinhas mais escuras aqui. Isso é exatamente uma ausência na pressão de compra. Bom, a gente tem uma ausência da pressão de venda. Isso já é uma parte chave para o mercado ele parar de cair. O que a gente precisa é só um ânimo para o mercado subir, buscar um all-time high novo. A gente só precisa disso saindo na mídia, a gente só precisa dos players comprando um pouquinho para que a gente vá buscar 80, 90, 100 mil dólares no Bitcoin ainda esse ano, beleza? Bom, e quando a gente olha para o nosso price action ali, a gente está dentro de uma região de resistência. Eu não gostaria de ver o Bitcoin enrolando aqui dentro dessa região de resistência, tá? Porque se ele ficar enrolando, se ele rejeitar essa região aqui, a gente pode passar mais tempo ainda sanduichado entre os 60 e os 73 mil dólares. Eu gostaria de ver ele rompendo essa região aqui, logo fazendo o short squeeze, trazendo esse ânimo para o mercado, para que a gente possa entregar novas movimentações de alta aí, beleza? Bom, Ether, ele subiu muito forte nos últimos 2 dias, tá? Algo que eu não esperava que fosse acontecer. Inclusive, tinha um erro dentro da minha análise, onde eu visualizava um triângulo descendente dentro dessa região. Como a gente fez o nosso rompimento para cima ali, um triângulo descendente, ele faz o seu rompimento para baixo, tinha algo errado dentro da minha análise. O que estava errado é que, possivelmente, a gente tinha uma cunha descendente aqui, que uma cunha descendente, ela faz sim o seu rompimento para cima, beleza? Mas tá tudo bem, a gente erra dentro da nossa análise, a gente erra dentro da nossa decisão, faz parte. O mais importante é que você não seja pego pelo FOMO do movimento que você errou, mas que você saiba esperar um time perfeito para você saber o momento de pivotear. Por exemplo, Ether entregou altas violentas nesses últimos 2 dias aí, com alto volume. É sustentável que isso daqui vá subir em linha reta? Não, não é sustentável que isso vá subir em linha reta.
é mais provável que a gente tenha um pullback. Diante desse pullback, a gente vai analisar se toma entrada ou não. Mas como eu não vendi os meus Ethers para dólar e sim para Bitcoin, para mim, Ether ele tem que entrar dentro de uma tendência de alta no gráfico Ether barra Bitcoin. O que seria uma tendência de alta dentro do gráfico Ether barra Bitcoin? Primeiro ponto é ele constituir um pivô de alta. Ele subiu forte, ele abriu bastante espaço para constituir um pivô de alta nesse momento, tá? Ele tem muito gás para conseguir fazer essa movimentação. Fez esse pivô de alta, rompeu a média de 200 períodos. Aí a gente tem uma tendência de alta dentro do Ether barra Bitcoin. Lembre-se que o que você está vendo, essas duas barras aí, pode ser, né? Não vou falar que mas pode ser exatamente esse mesmo movimento que a gente viu no dia 10 de janeiro. Altas violentas, onde as pessoas acreditam que nesse momento vai, quando a gente olha, o negócio não vai. A gente ainda em longo prazo continua dentro de uma tendência de baixa. A média de 200 períodos ainda continua apontada para baixo. Enquanto a gente não tiver o pivô de alta, enquanto a gente não tiver o rompimento da média de 200 períodos, Ether está simplesmente se desvalorizando perante ao Bitcoin. Ali a gente vai ver que em uma tendência mais forte de baixa desde janeiro de 2023. Já tem mais de um ano que Ether está perdendo o seu valor perante ao Bitcoin. Para mim, eu acredito fortemente que a gente só vai ver o Ether performando muito bem quando a gente entrar dentro de expansão monetária. Quando esse gráfico vermelho ele estiver subindo. Gráfico azul é a linha do Ether aqui, o preço do Ether. Gráfico vermelho é o balanço do Fed. Quando a gente tiver o Fed colocando dinheiro em circulação, que é quando ele estiver aumentando o seu balanço, eu acredito que a gente vai ter a nossa real altcoin season. Até lá, eu acredito que a gente vai ficar mais nesse movimento de um dia sobe as altcoins, no outro dia cai, um dia sobe as altcoins, no outro dia cai. E quando a gente olha no longo prazo, a gente vê que as coisas não estão tão favoráveis assim. Por exemplo, ontem vieram comentar aqui que o gigante Ether e o Uniswap acordou. Galera, na boa, a gente viu bons ativos subindo aí nos últimos dias, mas dá um zoom out e olha para o gráfico. A gente está falando que o Uniswap ela teve uma desvalorização de 65%. E quando a gente olha para uma movimentação de 66% de alta, ela é só uma fração do que ela precisa realmente para ela voltar no seu topo ali, que é uma movimentação de 190% de alta. Eu não sei se você sabe, mas uma queda de 50% você precisa de 100% de alta para você voltar exatamente ali no 0 a 0, beleza? Enquanto a gente não tiver gráficos, por exemplo, como o Total 3, entregando movimentações de alta, recuperando suportes principais que eu comentei com vocês na data de ontem, que foi esse suporte que foi perdido aqui, a gente não tem tanto gás assim para as altcoins. Diante desse cenário, a gente deve sim respeitar quem que é o rei dentro do mercado cripto. E o rei dentro do mercado cripto é o Bitcoin. Nos últimos 2 anos, o melhor investimento que a gente fez dentro do mercado cripto foi o Bitcoin. Gui, mas você capturou 1000% de alta dentro de Ronin. Ronin foi muito melhor do que o Bitcoin? Sim e não. Ela me entregou 1000%, mas eu corri muito mais risco ao longo desse processo do que eu correria em Bitcoin. Olha só, quando eu comprei Ronin em 20 centavos, por exemplo, que risco que eu estava correndo naquele momento, onde ninguém falava desse ativo, onde era difícil a gente encontrar métricas do ativo, inclusive, naquela época, era difícil comprar Ronin, eu tinha que fazer um gato de comprar a XS na Binance e enviar para a carteira da Ronin para tocar a XS por token ROM, porque nem tinha na corretora ainda. Ou seja, o risco que tinha em cima do ativo era muito alto. E quando a gente olha para a performance do Bitcoin ao longo de todo esse período, cara, para mim foi o ativo que mais me rendeu dinheiro. Quem mais me rendeu porcentagem foi Ronin, mas quem mais me rendeu dinheiro foi Bitcoin. E até o presente momento, a gente continua com os dados nessa direção. A gente continua ainda tendo uma Bitcoin Season. Na hora que iniciar a Altcoin Season, beleza, a gente começa a tomar mais risco dentro da nossa carteira. Mas enquanto isso não acontecer,
eu sigo mais posicionado em Bitcoin. E, inclusive, os meus alunos também seguem mais posicionado em Bitcoin. Não é à toa que eles têm 40, 60 mil reais no bolso deles. Não é à toa que eles vieram para Disney de graça, porque eles simplesmente estão seguindo as minhas estratégias, tanto as certas quanto as erradas. Só que no final das contas, elas estão entregando dinheiro para as pessoas. Porque lembre-se, esse jogo não é entre estar certo nem estar errado, e sim entre colocar dinheiro no bolso. Isso eu sei fazer, e isso eu faço para os meus alunos também. Se você quiser ser um aluno meu, Carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Forte abraço, tamo junto, e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. E para quem comentou aí sobre melhoras, muito obrigado mesmo. Eu já estou quase 100%, vai. Eu peguei, cara, não sei se foi uma virose, mas a noite anterior eu passei a madrugada inteiro vomitando no banheiro. Simplesmente quase dormi abraçado no banheiro. Mas enfim, o vômito já passou, agora só fica um pouco a dor de cabeça, esse mal-estar que eu estou aqui. Mas já estou bem, galera. Acredito que amanhã esteja 100%. Novamente, obrigado por quem mandou as mensagens aí de apoio, as mensagens de força aí para que eu conseguisse sair dessa, beleza? Forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.